15. O éter refletor e a sua relação com a matéria. Note-se que todo objeto existente no universo exterior tem sua réplica, clara e inconfundível, no éter refletor. Não é somente o corpo-alma, o dourado manto nupcial que se encontra lá. Tudo no universo tem seu reflexo neste éter. Porém, as leis de reflexão no hiperéter não são simplesmente uma imagem refletida no espelho, embora esta analogia sirva de base para as explicações dos professores. Consideramos que as teorias científicas mais recentes sobre a matéria e antimatéria têm seu pivô nesse éter e, assim como a antimatéria tem antigravidade, podemos ler aqui uma explicação admissível para o velho ditado que a levitação é realizada por intermédio da luz astral. Uma teoria atual diz que, no princípio, a matéria e a antimatéria existiam juntas numa espécie de ovo cósmico e, posteriormente, foram separadas pela ação de alguma força repulsiva ainda desconhecida. Max Randall disse que a levitação é efetuada pela reversão da polaridade dos átomos. A proposição que o polo negativo do éter refletor possa constituir-se de uma grande massa negativa, que é o fundamento do contínuo espaço-tempo, do qual a ciência moderna começa a levar em consideração, poderá causar espanto a estudantes que ainda não compreenderam quão próxima está a física da metafísica. Max Randall refere-se inúmeras vezes que os éteres interplanetários, cujos principais são os éteres de luz e refletor. Ele associa o interplanetário éter de luz ao Cristo cósmico ou Logos solar. Assim como a matéria se estende através do universo nos espaços interplanetário e interestelares, existem átomos de matéria em cada centímetro cúbico do espaço cósmico. O espaço não é vazio, assim também fazem os éteres, e cada planeta especializa seu próprio campo, no qual a evolução prossegue para a onda de vida pertencente àquele planeta. Muitas das assim chamadas ilusões de matérias devem-se indiretamente às propriedades do éter refletor, o qual é chamado o espelho dos deuses. Todos os três éteres inferiores são ativos dentro dos limites do éter refletor. Em verdade, podemos dizer que cada éter, começando do superior, está incluindo, envolvendo e interpenetrando os que lhe são inferiores. Assim, o éter refletor contém os éteres de luz, de vida e químico. O éter de luz contém os éteres de vida e o químico. O éter de vida contém o éter químico, o qual podemos acrescentar, contém o organismo físico. Exemplificando, o ego imprime o pensamento sobre o cérebro por intermédio do polo positivo do éter refletor. Sabemos que os processos de pensar e memorizar do ego renascido têm não só correlações eletromagnéticas com os éteres de luz e de vida, como também correlações puramente químicas com o éter químico. Há uma química de memória e uma química de pensamento, assim como há um padrão eletromagnético e forças no cérebro e nos nervos que transmitem impulsos de pensamento ao corpo e que levam impressões sensoriais
do corpo ao cérebro. Certas forças do éter de luz fluem em resposta ao impulso do pensamento focalizado pelo ego no polo positivo do éter refletor, onde o pensamento move-se para fora em direção à quimicalização, passando no plano inferior que está por fora por meio do espaço eletromagnético e do éter de luz. Alguns biólogos formularam a teoria em que correntes elétricas no sistema nervoso voluntário realmente projetam-se do cérebro, onde são geradas. O ocultista diz que o ego tem seu assento no cérebro. Max Hendon fala de grandes ondas de energia que se projetam do cérebro quando o ego quer agir no corpo. Por isso, o biólogo diz que há uma intricada base química para explicar como as pessoas se lembram ou por que esquecem. Experiências têm demonstrado que o ato de aprender reflete-se em mudanças nas células produtoras do RNA, ácido ribonucleico. Porém, ainda se ignora como o RNA é alterado. Sabe-se, entretanto, que o processo de aprendizagem é acompanhado por mudanças básicas na composição desse complexo químico, desde que as moléculas do RNA comunicam às células que proteínas fazem mudanças na estrutura do RNA, resultarão em mudanças na produção de proteínas. Essas proteínas, aparentemente, formam a base química do pensamento. Naturalmente, um escritor científico comenta: a enormidade da tarefa de mecanização e eletrificação do poder cerebral ilustra-se pelo fato dele conter ao redor de 10 bilhões de células nervosas. Não sabemos como se opera o translado de impulsos nervosos em visão, audição e tato, ou como ele armazena e retém tão enorme quantidade de conhecimento. O ocultista situa o poder cerebral e os impulsos nervosos no éter de luz, bem como o armazenamento e retenção de conhecimentos no éter refletor. O éter de vida supre a força de vida que mantém os tecidos e as células vivas em crescimento, e o éter químico é o campo no qual os átomos e moléculas são cimentadas magneticamente dentro dos padrões de evolução. Max Hendon diz que o fluido vital emanado do Sol carrega os éteres químico e de vida, e que, assim carregados, os éteres químico e de vida são as avenidas da assimilação que preservam o indivíduo e da fecundação que perpetuam a raça. Veja mais detalhes no livro A Teia do Destino. Como a percepção visual através do éter refletor não está na dependência do nervo óptico, o fisicamente cego pode aprender a ver nesse éter não só os acontecimentos do plano interno, como também imagens do plano físico. Embora essa percepção possa parecer um pobre substituto da visão física, consideremos que normalmente ninguém pode ver externa e diretamente o mundo físico. Comumente vê-se só a imagem que atinge a retina, a qual é transformada em impulsos nervosos que, por sua vez, vão passando internamente ao centro óptico do cérebro,
onde de alguma forma os impulsos nervosos retomam como imagens, as quais são interpretadas pelo ego. Onde se opera essa transformação? Onde, a não ser no éter refletor que interpenetra o cérebro, há um mecanismo construído dentro de cada indivíduo ainda não descoberto que permite ao homem evoluir. O DNA, ácido desoxirribonucleico, que incorpora esse mecanismo, o código genético de todos os organismos viventes, exceto o sangue e vários vírus. É composto de 4 elementos químicos básicos: a adenina, a guanina, a citosina e a timina. São as diferentes combinações desses 4 elementos químicos que fornecem as informações específicas usadas pelas células na construção de proteínas. É esse DNA que é modelado pela evolução. Nessas combinações, há uma permanente competição pela sobrevivência e, dessa maneira, o organismo lentamente enriquece-se com experiências que facilitam essa sobrevivência. Ainda não foi descoberta a sequência básica dessas diferentes combinações destinadas a um simples gene, e lembremos-nos que cada célula contém milhares de genes. Estamos agora fora do campo das generalidades da epigênese e da filosofia, situando-nos no laboratório dos velhos alquimistas que, com os seus 4 elementos básicos, sentiam-se perfeitamente em casa. Sem o éter refletor, o ego não poderia expressar consciência no corpo físico, isto é, não poderia ser consciente no mundo físico, segundo sugere um filósofo da moderna ciência. A consciência aparece no papel de um tutor. Ela supervisiona nossa educação e introduz-nos em novas experiências, mas permite-nos continuar na nossa velha rotina na forma de hábitos, o que nos relaciona com o polo negativo do éter refletor. Por estar intimamente relacionado com tudo que é novo, a consciência também o está com o processo de aprendizagem, isto é, com novas experiências, com a criatividade, com a epigênese, com as forças que operam no polo positivo, em suma, com o futuro. Os ocultistas há muito reconheceram que o fósforo é muito importante para o processo do pensamento. Max Randall diz: o fósforo é o elemento particular que permite ao ego expressar o pensamento e influenciar o corpo denso. O grau de consciência e de inteligência é proporcional ao montante do fósforo contido no cérebro. O desenvolvimento anímico capacita o cérebro a assimilar uma quantidade crescente de fósforo, o qual é um veneno químico. A expressão luz astral não é de origem oriental como comumente é apresentada, mas foi adotada antigamente pelos mestres ocidentais em virtude de sua semelhança com o brilho estelar do corpo-alma e de sua aura. Paracelso refere-se a ela como luz sideral. As palavras do grande Paracelso são muito significativas. As coisas ocultas da alma que não podem ser percebidas pelos sentidos físicos poderão ser encontradas através do corpo sideral, através de cujo organismo podemos olhar dentro da natureza, da mesma forma que o sol brilha através do vidro.
a natureza interna de todas as coisas pode, portanto, ser conhecida pela magia em geral e através dos poderes de interna ou segunda visão. Na filosofia Rosa Cruz, o termo descritivo é éter refletor, ao invés de luz astral, incluindo este último termo, tanto o éter de luz como o éter refletor. Cremos importante assimilar que tanto os ocultistas medievais europeus como os orientais afirmaram que corpos pesados podem levitar pela ação da luz astral, além de apontarem sua função para promover a manifestação de outros poderes suprassensoriais. Podemos estudar as várias propriedades químicas e eletromagnéticas e os processos de um corpo único ou formas coletivas. Porém, a raiz do mistério só se encontra no éter refletor, no polo negativo, que é o refletor cósmico, e no polo positivo, que projeta a imagem arquetípica, trabalhando criativamente e que representa o futuro.